Oi, pessoal! Estamos aqui reunidas para gravar o nosso primeiro episódio do Forecast. Eu e essas três maravilhosas assumimos um compromisso entre nós para entregar para vocês o que há de melhor de conteúdo, considerando que o nosso primeiro pré-requisito aqui é quebrar regras. Tudo aquilo que vocês entendem que são conteúdos que nós podemos trazer para esse podcast. A intenção verdadeira é poder servir vocês com conteúdos que realmente vai polemizar, vai tirar todo mundo da caixinha, fazer com que todo mundo pense diferente e, mais do que isso, fazer com que você se sinta confortável e que o nosso mundo possa entrar na sua casa, possa entrar no seu celular, possa entrar na sua televisão, fazendo aquilo que é diferente. O diferente vai sair da gente e vai chegar até vocês. Hoje, o nosso primeiro tema é sobre imagem. E o objetivo desse conteúdo é poder trazer para vocês todas as versões sobre imagem. E nós vamos começar com uma pessoa muito especial sobre isso, porque ela tem autonomia para falar sobre imagem de posicionamento. Então vamos lá, Juju. Nós queremos que você conte para a gente o que a imagem tem trazido de benefícios para as pessoas através do seu trabalho. Bom, primeiro eu falo que a gente vai passar aqui experiências, né? Eu não sou a dona da verdade, eu não sou melhor que ninguém, mas com o tempo a gente vai aprimorando, vai aprendendo o que é essa imagem, que nada mais é a autoconfiança. Quando as pessoas me procuram para fazer um trabalho de posicionamento de imagem, eu falo assim, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para sua imagem? Né? Quem é você? As pessoas viram para mim e falam assim, eu sou advogado, eu sou uma médica. Isso não fala, isso é uma profissão, né? Quem é você é muito mais do que isso. Então, quando eu penso em imagem, eu penso que realmente é quem é você. Porque a gente é único, somos genuínos e não adianta eu fazer um trabalho, colocar uma roupa, colocar um acessório, sendo que aquilo não representa a pessoa, que ela não tem a sua personalidade, a sua essência. Então, a imagem, ela vai muito mais além do que isso. Quando quando uma pessoa te contrata, e você pode dar esse exemplo, né? Aliás, todas nós podemos todas aqui. Nós podemos. Todas vocês né? Porque nós já fizeram. fizemos o trabalho com a Juju. Mas quando uma pessoa te contrata, você entende que por trás disso ela está buscando outras coisas e não só a imagem daquilo que vai ser vista pelo outro. Porque você trabalha com fotografias, você trabalha com look, então você trabalha muito com a parte de autoestima, mas você também trabalha possivelmente com talvez aquelas dores, aquilo que está oculto na pessoa e que de alguma forma ela quer se expor, ela quer apresentar. Então tem o lado do escondido e aquilo que ela realmente quer apresentar, aquilo que ela quer, como ela quer ser vista, acho que é essa a palavra, né? Sim. Como ela quer ser vista. Como é que você lida com isso? De uma forma muito tranquila, porque eu acho que o mais importante é esse desbloqueio. Isso. Eu não sei como, mas eu consigo acessar cada uma de vocês, desde a hora do primeiro encontro, quando vocês me procuram, quando cada uma me procurou e meus outros clientes, eu estudo a personalidade, eu estudo tudo que a pessoa quer passar, porque hoje, se a gente não dá o Instagram, Facebook, LinkedIn, existe fórmulas, né? Então, assim, você vai seguir aquelas fórmulas. E nem sempre isso é o certo. Vamos supor, pessoas, Silvio Santos. Ele não segue padrão. Sim. Você tem que usar essa roupa, você tem que fazer aquilo. Não, ele é uma marca, porque ele é uma pessoa. Ele se posiciona como uma marca, como uma pessoa. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, eu tento buscar para o meu cliente essa essência. Como é que ele era, a vida dele antes de ter essa profissão, adolescente, porque aquilo é o resgate. Porque não adianta eu ir lá, colocar roupa perfeita, o acessório perfeito, sapato perfeito, se a pessoa ela não está pronta para essa entrega. Juju, já teve algum posicionamento que a pessoa te contratou e ela não estava preparada? Você teve que remanejar algumas questões com ela, remarcar? No sentido dela não estar preparada emocionalmente. Sim, demais. Eu super entendo. Eu acho que isso faz parte, né? Às vezes a pessoa, ela tá tão ansiosa, cria tantas expectativas e ela não tá pronta naquele momento. Então eu converso, eu tento desbloquear isso, agendo para um outro dia, porque tem que ter essa tranquilidade, não é nada imposto, não é um personagem. Não tem regra, né? Não adianta. Essas regras, elas impostas, elas não funcionam, né? A gente precisa realmente buscar naturalidade. Aí sim, porque somos genuínos. Só vai vender aquela pessoa que ela fala a verdade. E principalmente, não é todo mundo que tá pronto para se olhar
de fato, para trazer à tona tudo aquilo Sim. que a pessoa é e tudo aquilo que ela carrega, a história dela, né? Que é o que faz ela ser um indivíduo genuíno e único. Sim. Então, nem sempre as pessoas estão prontas para olhar para essa história com acolhimento. Não é mesmo? É verdade. Eu acho que voltando um pouco para o meu trabalho, e eu vou falar agora por experiência, porque eu acabei de fazer as fotos com você. Quando a gente pensa o assunto aqui agora é a imagem do posicionamento, principalmente a exposição que nos leva às redes sociais, né? Daqui a pouco a gente vai estender um pouquinho esse tema. Quando eu olho para isso, eu penso assim, quem sou eu? Quem sou eu agora? Quem eu estou sendo nesse momento? E o quanto eu estou, de 0 a 10, o quanto eu estou disposta a me apresentar para o mundo? Não importa a minha profissão. E quando eu escolho me apresentar para o mundo, o que eu estou levando para as pessoas? Eu estou levando a minha verdade? Eu estou levando a minha transparência? Eu estou levando a verdade do que eu faço? Eu estou levando a minha essência? E eu acho que nessa hora, a gente entra numa questão delicada, que é vergonha, falta de amor próprio, Sim. não merecimento, você acreditar que você não é capaz. Quantas pessoas a gente conhece que fazem um trabalho incrível e nunca chegaram a ter coragem de expor isso, porque elas acham que são desse tamanhozinho e que elas não são merecedoras, né? Então, eu imagino, Juju, que muitas pessoas deixam de te procurar, não só porque ficam, será que é caro um trabalho de posicionamento da Juju, mas, será que eu vou dar conta? Será como é que as pessoas vão me ver? Será que, né? A E aí eu acho que vergonha, isso tem um pouco... acessa muito. Eu acho que é o julgamento, né? É. Sempre o julgamento, ele deixa a gente com medo de ir além. Uhum. Mas eu já atendi pessoas também que, assim, que foi difícil a formação, que passaram por várias dificuldades. Então, aquilo ali para ela se expor e tirar uma foto vem de muita bagagem. A pessoa treme, a pessoa fica nervosa no momento. E é assim, uma coisa que eu quero muito isso vai mudar minha vida, isso é tão importante para mim, eu lutei tanto por isso, eu batalhei tanto, eu fiquei anos na faculdade, então eu hoje preciso me posicionar de uma forma que as pessoas também me vejam assim, que elas entendam que eu sou uma profissional qualificada, que eu estou no mercado de trabalho também. Então, essa competitividade, ela traz muito isso pro lado bom e pro lado ruim, né? Então, depende realmente, a pessoa tem que trabalhar antes de fazer as fotos. Eu sempre falo, ter uma noite tranquila, né? Já passei pessoas até para a flor, conversar antes, na reprogramação mental, para desbloquear a pessoa antes de fazer essas fotos, porque é um momento único. Sorrir, né, trazer esse momento com a audiência, essa aproximação, não é fácil. Então, a gente precisa realmente estar bem. E aí, eu acredito que você tenha que lidar com 2 públicos, né? As pessoas que são algo e precisam mostrar que são, e aquelas que não são e precisam mostrar aquilo que não são. Sim. Né? Exatamente. Delicado isso, né? É super delicado. É aquela história do personagem. Sim. Né? E aí, eu sou verdadeiro ou eu sou um personagem? E no fim das contas, o personagem vende? Às vezes sim. Às Eu vezes, acho, Eu acho tempo, que né? na maioria Eu das acho que vezes por um vende, mas não sustenta. Não tem sustenta. sustentação. Não sustenta. Né? Porque é uma ilusão, né? E você pode ver, o que não sustenta, ele não faz de novo. O que sustenta, ele faz de novo. Por quê? Porque ele tem as verdades. Então, eu sou verdadeira. Você é? Com certeza você Ixi, Margarida, nós vamos ter que fazer Gente, de novo. Vamos fazer de novo. Não, mas vocês vão fazer, eu vou falar. A maioria é um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui desde janeiro, né? Assim, ter montado essa equipe aqui foi fantástica. Nós nos organizamos, fotógrafos, maquiadores, eles entenderam essa ideia, esse projeto de uma forma clara e é tudo conduzido tão levemente, a gente dá risada, Verdade. vocês fizeram, é leve. Então, eu acho que é a diferença do meu trabalho, né? Claro que sempre tem a concorrência, tem outras pessoas, a gente inspira algumas pessoas, né? Todo mundo vai fazer, mas aquele olhar que eu tenho também de experiência, de muitos anos na área de moda, de lidar com pessoas, é que faz a diferença nesse meu trabalho. Isso eu não tenho dúvida. Por que É você ótimo. procurou por isso, Renata? Pois é, eu ia comentar sobre isso. Eu acho que quando a gente procura um posicionamento, a gente tem que estar muito certo do que a gente quer, né? Pra gente não virar um personagem, né? Pra gente não ser copia e cola, né? Eu acho que essa ideia eu sou avessa a essa ideia. Quando eu procurei a Juju, eu comecei o trabalho com a do Terra
e estava com a Hering. Na minha cabeça, e o óbvio tem que ser dito, né? Tem sempre esse Principalmente ditado. aqui. Na minha cabeça, eu estava gerando uma confusão nas pessoas, principalmente nos meus colaboradores. Então, assim, a minha ideia de me posicionar era para falar assim, eu tô aqui na Hering, mas eu estou começando um negócio novo, eu não vou deixar a Hering, né? Não vou deixar vocês abandonados, vamos dizer assim. Eu tô me posicionando porque eu estou feliz assim. Eu quero ter as duas opções para eu trabalhar, né? E foi super bacana, né, Juju? É a Renata marca, né? A Sim. marca é você, né? Então, independente do produto que você vende, a marca é você. E você me pediu desde o começo, eu quero algo que continue mostrando a minha essência, meus valores, a minha simplicidade. E eu acho que a gente conseguiu realizar um Sim. trabalho bem à cara da Renata, é incrível. Foi lindo. Eu tenho muitos clientes que vêm para mim através de você. Então, eu acho que isso é o resultado. E eu Foi muito acho bom. que a necessidade também de mostrar um pouco além da imagem que as pessoas têm, né? Porque, querendo ou não, as pessoas vinculam a imagem da gente a algo, ou a alguém, ou a algum lugar, ou a um trabalho, uma profissão, enfim. Você passou E por você- isso, né? Eu passei É. por isso. Na verdade, eu estou em processo, né? Uhum. Eu estou passando por isso. Pela 4ª vez na minha vida, eu tô passando por isso. E assim, o que eu percebo? Que quando você mostra que você é mais do que aquilo, que o seu dinamismo vai além daquilo que você tá contando que tá fazendo, ou do que as pessoas já te veem fazendo há muito tempo, as pessoas ficam assustadas, né? Talvez exista uma dificuldade do outro de lidar com tudo que a Renata pode ser, por exemplo, com tudo que a Maria Rita pode ser, com tudo que a Juju, com tudo que a Flor. E aí, a gente tem que lidar com o peso de que as pessoas estão vinculando a imagem da gente a algo, e só aquilo limita muito quem a gente é, na verdade. E nós não somos melhores que ninguém. A gente só vai lá e faz, né? Sim, E assim, a exatamente. gente realiza aquilo que a gente deseja, né? E aquilo que a gente acredita. E você tá contando que você é capaz de mais coisas. Mais de uma coisa. Né? E eu acho que isso, vamos pensar assim, o que é imagem, né, hoje? Eu acho que uma das primeiras coisas e é um erro, na minha opinião, isso é um erro. A minha imagem, quem eu sou, muitas vezes se confunde com a sociedade. O que a sociedade pensa de mim, muitas vezes a imagem se confunde com o que eu tenho, entendeu? Para depois você conseguir descobrir quem você é. Então, assim, para você descobrir quem você é como se você precisasse de autorização do que é a sociedade, ou do seu trabalho, ou da marca que você é dona, assim, até chegar em quem você é genuinamente, parece que a gente tem que passar por processos, né? E aí, isso causa uma coisa muito séria, eu vejo isso muito no meu trabalho, que a maior parte das pessoas, quando chegam lá, elas não sabem a essência dela, porque ela passou uma vida inteira sendo vista e julgada pelo aquilo que as pessoas são, pela sociedade, e também pelo seu trabalho, pela sua marca, pelo produto que você vende. Então, é essa confusãozinha mental das pessoas. Então, elas chegam lá e falam, olha, por exemplo, eu não sou capaz de ter um segundo negócio. Por que ela entende que ela não é capaz de ter um segundo negócio? Porque ela não se sente forte o suficiente para isso. Por quê? Porque ela não tem noção da força dela. Então, a imagem que ela tem um negócio na reprogramação mental que chama assim, imagem interior. A representação interior. O que é a representação interior? É a imagem que você tem dentro de você, dentro do seu subconsciente, dentro da sua criança interior, que te diz quem você é. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem assim, ó? É porque aqui eu tô sem posição, né? Vou fazer esticar, tá? Que vive assim. Assim. Aí que tá em casa e faz isso. O que para vocês representam esses movimentos? Falta de amor Cansaço, próprio. né? O que mais? Cansaço. Esgotamento. O que mais? Fraqueza. Desânimo. Tristeza. Quer depressão. esconder, às vezes. As pessoas que têm esses movimentos fisiológicos e também é porque os pensamentos delas estão assim. Está assim. E se isso está acontecendo com predominância, é porque a representação interior dela já significa, já mostra que ela é assim. Então, deixa eu falar de forma diferente.
Se eu estou depressiva, se eu estou triste, se eu estou sempre cansada, se eu estou sempre ansiosa, se eu estou sempre prostrada, que tudo para mim é difícil, é como se a criança interior dessa pessoa já tivesse uma imagem dentro dela que diz que ela é assim. E aí ela passa uma vida inteira sendo assim. Porque ela foi conduzida a esse programa. Então eu sempre digo, você não é assim, você só está assim. Você está nessa fase, mas você não é. Agora, até que ela acredite nela, ela vai continuar validando essa imagem. E aí a criança interior entende que isso é uma verdade e continua mandando mais situações para ela continuar a depressão. E eu percebo uma coisa que é assim, ó. Por que tanta gente tem tanto medo do julgamento do outro a respeito da sua própria imagem? Porque não sabe quem ela é. Porque a pessoa não sabe quem ela é. E a forma como o outro a vê é a forma que ela muitas vezes se vê. Então, se essas pessoas começarem a me ver como uma pessoa ruim e eu não sabendo quem sou, vou ser influenciada por aquilo e vou me ver dessa forma. Olha como isso é sério. Sério, e a necessidade de agradar, né? Sim. Quando a pessoa tem aquela necessidade de agradar o próximo, toda essa carência traduz exatamente nisso. Ô, Ju, que eu acabei de lembrar, isso, gente, é tão sério que isso começa dentro de casa. Eu tava fazendo outro dia, atendendo a Ju, e eu falei, Ju, você tem uma tarefinha. Eu quero que você pergunte pros seus filhos e pro seu... Eu ia falar seus maridos. Não, só um. Charles, eu falei pra ela, você vai perguntar pros meninos e pro Charles qual a imagem que eles têm de você. Porque eu sempre digo isso, né? O que é óbvio pra gente não é pro outro. Então, às vezes, você tem uma imagem X do que você acha que os seus filhos têm sobre você, ou seu marido, e não necessariamente isso não é. E sabe por que isso não tem clareza? Porque não houve uma conversa. Né? Mas quando eu perguntei isso pra eles, eles falaram assim, pode pensar? E assim, e aí depois, o mais novo, muito amoroso, né, virou pra mim, falou assim, nossa, o que eu acho mais bacana em você é maravilhosa na cozinha, você faz um monte de coisa gostosa. E você é amorosa pro outro lado. E você trabalha muito e você inspira muitas pessoas, mamãe. Eu acho Olha que legal. então foi assim, a gente fica emocionada, né? Mas eles precisaram de um tempo para pensar, entendeu? E teve as críticas também. E aí eu acho sempre vem, né? As críticas, sim, né? Sim. Mas faz parte da construção. Eu adoro. Aí assim, pensando eu sou uma pessoa no que gosta seu de menino críticas. hoje, que ele te perguntou de manhã. Pensa. Foi ontem. É ontem. O que ele te perguntou, Renata? Conta. Mãe, quando você envelhecer, você vai pro asilo? Qual a imagem que ele tem de você? Qual a imagem que está, né, na cabecinha dele? Mas eu acho foi interessante. Quem são as pessoas importantes, além de você? Olha o que eu disse. Além de você, quem são as pessoas que, para você, é importante que te ajudem a construir ou entender quem é a sua imagem? Em primeiro lugar, normalmente tem que ser dentro da nossa casa. Sim. E aí, se isso tá muito claro, aí sim a gente tá pronto para enfrentar o mundo, né? E a gente tá numa sociedade onde aquilo que você tem é o que vale. E aí eu acho que as pessoas não sabem o que é o ser para ter. Então as pessoas o tempo inteiro elas estão trabalhando. Quando eu falo as pessoas, nós, né? Sim. Nós quatro e todo mundo o mundo, né? As pessoas estão sempre trabalhando pro ter e vai perdendo a essência do ser. E todas as vezes em que na reprogramação a gente trabalha muito com eu sou, né? Eu sou. E esse significado do eu sou tem tanto poder sobre a nossa vida, porque quando eu digo eu sou rica, eu sou próspera, eu sou linda, eu sou amável, eu sou pura prosperidade, eu sou puro amor próprio, não importa, né? eu mereço. Quando a gente faz isso, você está validando para sua criança interior que você é isso. E quando ela crê que você não tem nada que destrua isso. Porque Deus deu esse poder para nós. Só que aí, quando alguém na sociedade veio e falou assim, você não é capaz, né? Você imagina lá na nossa adolescência, no estudo, não, você não é capaz de estudar, você não foi capaz de passar nesse curso, você não é capaz de andar de bicicleta, você não é, né? Quando a gente ouve isso, isso fica marcado de uma forma tão poderosa que a imagem de muitos fatos de dor que nós vivenciamos hoje é porque essa criança interior foi bombardeada de situações onde as pessoas disseram para ela que elas não são capazes, que ela não é bonita, que ela não é isso, que ela não é aquilo. Então, eu acho que é muito importante quando a gente olha para a questão imagem, para o assunto imagem, a gente trazer para as pessoas aqui o desconstruir. Quem é assim? Eu tenho uma técnica que eu ensino as pessoas a ficar nuas, assim, de frente para o espelho,
E eu chamo que é a técnica do espelho, onde a pessoa vai ficar nua, de frente pro espelho, de preferência 1 hora, sem ninguém bater na porta, sem ninguém interromper. Você tem que realmente tirar a roupa e se encarar de frente ao espelho. Porque o tirar a roupa é a primeira coisa. Ju, você deve viver muito isso, né? Assim, de pessoas ficar com vergonha. E o pior, eu acho, é a comparação. Né? A gente tá na era da comparação. Então, a pessoa, mesmo que eu fale, você tá linda, ela se compara e ela não crê. E aí a pessoa fica de frente pro espelho, ela tira a roupa, eu falo que a primeira pessoa que você tem que encarar é você mesma, e nua. Aí, né, você imagina. É feia a coisa, né, gente? Mas essa dificuldade, eu acho que porque as pessoas não querem ser, elas querem parecer. É a era do parecer. Então, a gente saiu, né? Eu falo que isso é muito... É histórico isso, né? Nós passamos por essa mudança de comportamento. Aonde tudo começou com ser, então super importante você ser algo, você ser alguém, principalmente ligado ao lado humano também. Isso teve um significado, um impacto muito bacana. Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas perderam muita coisa. Então, o ter ficou muito precioso, né? Isso foi muito importante. A gente foi criado nisso. Você vale o que você tem. Quem nunca escutou isso, né? Então, você precisa estudar para você ter. Você tem que trabalhar para você ter. Então, o ter ganhou muita força. E hoje, o que eu percebo? Você não precisa nem que ser, nem que ter. Mas você é obrigada a aparecer. Que é o que acontece, né? É o que acontece. Por isso, o cancelamento de imagem é algo seríssimo. Então, assim, você ser cancelado é como se você tivesse perdido a sua identidade. Olha que louco isso, né? Aí, se você não tem clareza de quem você é... Eu acho que aí vai da importância que cada um dá. Porque antes da gente ser e parecer, nós somos alguém. Então, eu acho que todos nós temos que buscar isso. Eu sou... realmente isso que eu tô parecendo, porque se de repente aquilo ali for por água abaixo, você for cancelado, acabou o seu mundo, o que você vai fazer da vida, né? Então isso é muito importante, isso é clareza realmente. Não tem clareza de quem vai ser o que os outros querem e vai ser nada se ninguém te colocar como nada. E aí vira o personagem, né? Vira o personagem. Que a gente tava comentando. Tem um outro olhar aqui que eu queria trazer, que me veio na mente agora. Quantas mulheres a gente conhece hoje, e nós temos, deixa eu pensar aqui, nós temos um pouquinho disso, nós 4 aqui. Não, eu tava aqui pensando de nós 4 várias coisas. Hoje mesmo, as roupas, nos preparando para cá, né? Será que tá bom, que não sei o quê? Nós mesmos temos as nossas dúvidas, né? Sim. A gente veio fazer um trabalho, tudo aqui eu acho que o mais importante é passar as nossas pensatas, né? O que a gente acredita, mas a gente também queria estar bonita, né? A gente queria estar realmente posicionada. Exatamente, bacana, porque antes da gente abrir a nossa boca, as pessoas estão ali na câmera, olhando pra gente e nos julgando. Você pode ter certeza. Então, faz parte. Então, mas em nenhum momento a gente se comparou, né? Nenhum momento. Né? No processo. Nenhum momento. E em nenhum momento a gente também se desmereceu. Sim. Eu sofri um bullying. Esse bullying vai ter que contar. Depois a gente conta. A minha avó falava uma coisa muito legal. E assim, me marcou muito porque a minha avó, assim como a mãe da Flor, é uma mulher de um outro tempo, mas que ela levantava e ela se arrumava. Nossa, a mãe das duas aqui também, ó. Também. Então, assim, ela sempre estava impecável. Eu nunca vi a minha avó bagunçada. Eu nunca vi. E isso pra ela não era algo... Não era forçado, é natural. Ela gostava, era prazeroso. Né? Passar um batom, E um dia, eu falei, vó, por que você se arruma todos os dias? Mesmo quando você não vai sair? Eu era muito pequena. Ela virou pra mim e falou assim, se você tiver alguma chance na vida de ser visto, vai ser pela sua imagem. Então se prepara. Olha, sábia. Então se prepara. Tipo, se prepara pra vida, pro outro, pro dia. Se você tiver uma chance apenas de ser visto em toda a sua vida, vai ser pela sua imagem. Então, vai lá e se prepara. Gente, é real, eu contar pra vocês, minha mãe, né, igual você tá falando, as nossas mães, tem uns 70, né, e 3 anos. 81. Então assim, até hoje elas têm a vaidade. Um dia minha mãe foi convidada por um tio e ia receber
um troféu, né? Uma Pelo homenagem. trabalho, uma homenagem. E aí minha mãe ela se produziu de uma forma assim, elegantemente, e ele virou para ela nunca esqueceu, ele se virou e falou assim, nossa, muito obrigado, você veio tão bonita. E ela virou e falou assim, a gente vem de acordo com o merecimento da pessoa. Então, eu acho que você merecia eu estar assim hoje. E ele ficou muito emocionado com isso, porque a gente também é uma forma de prestigiar, né? Um carinho, você vai encontrar com a com alguém, por que você não tem esse cuidado? Não, e respeito, é você se preparar pro outro. Sim. Né? Sim. É você se preparar pro outro. E é um respeito consigo mesma. Você se preparar para si mesmo, pro seu dia, né? Tem uma frase que fala que é super importante você lustrar a sua armadura. Porque em algumas situações você não pode estar desarmada. E você é outra pessoa com um batom vermelho, um salto alto e o cabelo em dia, não é? Todas somos. E eu pergunto a vocês. É autoconfiança. Nós estamos dispostos a fazer isso todos os dias? Eu faço isso todos os dias. Eu faço todo dia. Eu não sei. Eu lido muito, sendo sincera, claro que eu lido muito com a imagem sei. e com muitas pessoas, muito tudo de moda, né? Tem dia que eu tô exausta. Exausta, porque realmente não é fácil, é sobrecarregado, né? Acho que é importante, mas o dia que eu tiver que sair de chinelo também, tá tudo certo. Eu acho que a bem gente assim, tem que... Juju. Não, mas eu acho eu sou que bem que relaxada uma nesse coisa sentido. Então, mas por exemplo, eu vejo o relaxado, que você diz relaxado, ele não perde a elegância. Não, porque vem das atitudes, né? Entendeu? Então, assim, você pode estar de chinelo, você pode estar com uma blusinha, com uma alcinha, assim, do sutiã, mas você não perde os seus valores, você não perde a sua essência. Então, quando você está em movimento na rua por algum motivo, aquilo ali é você, porque já tem isso na sua criança interior. Sim. Agora, tem pessoas que a gente não enxerga isso nem com salto. Exatamente, falou tudo. Entendeu? Nem produzida. Nem produzida. E vocês estão falando aí da família, eu lembrei de outra coisa. Quando meu pai faleceu, na hora de ir enterrar meu pai, a minha mãe voltou no quarto e passou batom. E aí ela virou pra mim e eu falei pra ela, falei assim, alguém lá em casa perguntou pra ela assim, mãe, mas você vai passar um batom? Ela olhou pra nós e falou assim, claro, é o que seu pai gostava de mim, eu me sinto tão bem assim. Ela tava a enterrar meu pai. Né? Então, assim, o que é imagem para ela? Qual era o significado disso? Porque naquele momento ela estava pensando nela e nele, ela não estava preocupada com o outro. E nem o que as pessoas iam falar porque ela estava enterrando meu pai de batom. Sim. Né? Então, e mais uma vez, eu ia comentar aquela hora, uma coisa que eu acho que tem a ver com imagem nós, por exemplo, mulheres, carregamos muita energia masculina. Porque a gente é a mulher do fazer, né? Nós aqui somos, por exemplo, nós 4 somos muito mulher do fazer. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado o quanto de nós, naquela atitude, naquela ação, naquele trabalho, naquele job, a gente está atuando como energia masculina. E tem várias mulheres que elas são quase que 100% do tempo com energia masculina. E aí elas perdem também essa essência, porque funciona assim, quando Deus criou cada um de nós, ele criou a gente para ter a energia feminina, por o fato de sermos mulheres. O homem, com seus valores, com aquilo que ele veio ao mundo fazer, com a energia masculina. E o mundo e a sociedade foi trocando isso de lugar. Sim. Até pela necessidade do tal do empoderamento feminino e tal. E aí, isso hoje é tão confuso para algumas mulheres que elas se perdem na própria imagem dela porque elas estão tendo funções, pensamentos, comportamentos de uma energia masculina. Então, dentro de casa, ela manda em tudo, né? No trabalho ela manda em tudo. Então, às vezes, essas mulheres reclamam, por exemplo, da não postura do companheiro ou da não postura dos filhos, de não fazer as coisas, porque ela mesma, com a energia dela e com essa imagem que ela permite que aconteça, ela tira a força do outro. Né? A gente está condicionado a isso no dia a dia. Só que o mais importante é que muitas mulheres não têm essa consciência. Por mais que isso já esteja sendo falado, ela não tem consciência que ela faz isso. Ela pode até falar, não, realmente, eu sou energia masculina, mas ela não vê esse movimento no dia a dia. Eu tenho muitas clientes na consultoria de imagem que me procuram por isso. Para desconstruir isso. Exatamente, isso. Trocam lâmpada, elas que fazem todo esse papel, né? E tá tudo certo, né, gente? Existe também, por exemplo, na consultoria de imagem, um lado, tem mulheres que elas têm um ombro mais largo, elas já têm uma postura masculina, você pode ver, não é regra, porque não existe regra, mas a maioria dessas mulheres são líderes e trabalham com homens. Elas já têm esse masculino nelas, entendeu? Então, elas precisam trazer feminilidade para o vestir.
Porque elas precisam do equilíbrio. Mas eu sinto isso. Eu sou mãe de 3 homens, né? Eu sinto que eu sou mais... Né? A minha alma ficou mais masculina. A minha eu tive também. que lidar com Você falou bem só legal, homens, minha né? alma. Minha alma. Então, assim, eu vou arrumar mala, eu já sei tudo que eu tenho que pôr na mala. É prático, né? Prática. Então, assim, o meu dia a dia é muito isso também, de não ficar com esses... Talvez por isso a gente já tem isso embutido, que Pode ser. lidamos tanto com isso, Sim. a praticidade tem que ser o tem primeiro que fazer, lugar. vamos Não vamos fazer. deixar de passar o nosso batom, não vamos deixar de Sim. colocar um brinco, né? brinco. Mas, assim, a nossa imagem... Porque a gente tem que ser, como falo, como se fosse uma seta veloz em tudo que a gente faz. Porque lidar com homens desse jeito é muita demanda, né, Renata? Não é fácil. A gente não tem o equilíbrio de uma mulher ali, de uma feminilidade que troca, né? Ai, olha meu brinco, olha que... Não tem isso. Então, Não. assim, homem não tem paciência para lidar com as coisas. Oh, desculpa. Homem não tem paciência de lidar com os desejos, os anseios femininos. Então, a gente precisa dessa praticidade. Sim. E eu acho que a sua história bom. profissional, né, Renata? A sua história profissional também te coloca em muita energia masculina. Né? Você acha? Eu acho. Eu o acho. empreendedorismo exige energia masculina da gente. Mesmo trabalhando com É moda, o né? que eu, o que eu falo. Mesmo trabalhando com Independente. É mulher empreendedora, ela tá ali treinando, vamos falar assim, treinando energia masculina. Sabe? É como se fosse... Eu já senti que é como se fosse uma questão de sobrevivência. Eu tenho certeza. Eu já atendi cliente que falou assim, nossa, a minha voz é uma voz doce, meu cabelo é claro, meu olho é claro, e eu tenho que lidar, eu viajo, toda hora eu tô ponte aérea, eu preciso lidar com vários homens, e eu vejo que eles não levam a sério o que eu falo, pela voz, e ela precisa dessa postura E aí mais você tem que se masculina. posicionar Imagem, né? bastante. Então, assim, a gente treina muito a energia masculina. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente leva isso pra onde a gente não deve levar. Eu acho que é aí Sim. que tá, não tem nada de errado. Não tem Contando nada que de nos errado. momentos em que você tem que ser mulher, que você seja, até pra você dar espaço pros homens serem homens, Uhum. entendeu? Eu acho que é isso. Concordo. E agora eu queria trazer um outro contexto aqui pra gente. Dentro, por exemplo, ali na Hering, Renata, você já teve situações com clientes ali dentro, às vezes na compra de uma roupa, no experimentar na roupa, e as pessoas, você vê que a pessoa se perdeu? Sim, demais. Tem cliente que compra porque a gente tá falando que tá bonito. Aham. Tem cliente que e assim, sempre o olhar muito sincero, né, das vendedoras. A gente Sim, tem que passar sim. isso o tempo inteiro. A verdade. A verdade, não quer dizer que tá, né, não é que esteja bonito, não esquece. Às vezes a roupa é bonita, mas para aquela pessoa Não ficou caiu bem, não caiu é. bem. Então tem que ser super sincero. Uhum. Tem gente que leva porque viu no outro, no provador, Uhum. né? Temos muito essa questão É também. mesmo. E aí cabe a menina dizer, não, no seu corpo fica melhor esse. Eu acho que as pessoas precisam dessa validação. Então, o trabalho da equipe de ter essa sinceridade é fundamental, né? É fundamental para fidelizar, né? Sim. Porque senão a gente não fideliza o pra fidelizar. cliente. É. Mas a questão da imagem é muito delicada, né, Flor? Eu acho que as pessoas têm uma... Primeiro que eu acho que elas não se enxergam. A grande maioria, né? E me coloco no balaio. No balaio, igual você falou do empreendedorismo. Né? Eu nunca tinha me visto dessa forma. Compreendo e agora, né, já começa a mudar meu conceito. Então, assim, a autoimagem, ela nunca é vista de uma forma integral, né? Como mãe, como Sim. profissional. Quando a gente pega você, Ju, para o posicionamento de imagem, a gente quer mais que o outro nos veja profissionalmente, Sim. né? Sim. Mas tem aquela imagem que a gente carrega, que a gente tem dentro de casa, Sim. como mãe, como filha, Sim. né? A essência. A essência. Então, e a gente tem que saber isso, né? Tem que dosar. Tem que saber a verdade em todas, né? Em todas as imagens que a gente carrega. Porque eu acho assim, depende muito do que você quer, tá? Às vezes a gente não precisa expor
a nossa família, não precisa expor a nossa vida, né? Como eu acho que isso não tem regra. Hoje, em termos de algoritmo, quando alguém fala isso, não tem uma regra. Isso vai dar certo. Não, tá todo mundo tentando, tá todo mundo buscando. E você vai fazer aquilo que você se sinta confortável. Eu já fui uma pessoa que já expus mais a minha vida aqui em Araxá. E hoje, tanto trabalhar com outras pessoas, eu tenho que estar muito atrás do computador. Eu não exponho mais. Por quê? Porque eu estou sempre sobrecarregada, mas para fazer o melhor para o outro. Então, assim, eu não vejo mais sentido eu ficar expondo a minha vida. E tá tudo certo, né? Eu acho que tem um outro contexto aqui pra gente, ó. Também tem momentos que são estratégicos. No momento de transição de carreira, no momento, né, onde você tem um objetivo muito ousado na sua carreira, você quer cumprir uma meta, você quer abrir um outro negócio, e aí se você tiver clareza, olha, quem sou eu? Eu sempre falo isso. Primeiro, saiba exatamente quem você é. E para você saber quem você é, você tem que ir lá na sua origem, né? Eu sou filha de Deus, eu nasci com todos os benefícios, com todos os talentos, com tudo que Deus me deu, porque Ele deu a mesma coisa para todo mundo. Nós é que bagunçamos isso, né? Nós, os seres humanos, é que bagunçamos os dons, os presentes, os talentos que Deus nos deu. A gente se perde, né? Tem uma frase que eu gosto muito que eu falo assim: qual foi o momento em que você se perdeu para sua vida estar no caos? Aí quando você olha para essa frase, você é obrigado a olhar para sua história lá atrás e falar: qual foi o momento que na minha vida aconteceu um trauma, aconteceu um problema em que eu me perdi? Eu deixei de ser ativa, eu deixei de acreditar em mim, eu perdi aquela alegria, eu deixei de cantar, né? Quantas pessoas a gente conhece que hoje elas estão em casa vivendo essas dores porque se perderam? Bom, e aí, quando você pensa numa estratégia, num objetivo, eu quero aumentar o faturamento do meu projeto, todas aqui nós já passamos por transições, né? Sim. De ter mais de um negócio, de estar com 2, 3 negócios ao mesmo tempo. Quem eu quero, como eu quero me posicionar agora? Então, eu sei quem eu sou, e isso tem que começar na origem. Passando por Deus, depois pelo seu pai, pela sua mãe, honrar todo mundo, porque um momento em que você não honra, você se perde, inclusive na prosperidade futura. Depois, quando você chega nessa idade, e hoje eu vou usar o exemplo da Renata. Hoje, eu sou vista, durante muitos anos, eu criei uma imagem de ser uma empreendedora da Hering, né? Igual eu, Mary Kay, a Florence, Mary Kay, a Juju, Dama de Copas, a Maria Rita, por exemplo, trabalhava na loja da Paula. Então, a gente acaba criando um sobrenome, né? A Florence, Mary Kay, a Renata da Hering, né? E isso vai validando. E aí, você escolhe, nesse momento, evoluir. Você escolhe andar para outros caminhos ou caminhos maiores, evoluídos. E aí, nessa hora, é a hora em que a gente se perde, aquilo que a gente falou no começo, e a gente quer mostrar isso para alguém. Olha, eu não sou só isso. Eu sou mais do que isso. Como é que eu vou expressar? O que eu sugiro é que você tenha muita clareza nessa próxima fase, nessa próxima meta, principalmente com números, né? E aí, quando você se posiciona como uma pessoa que fala mais, que expõe mais, eu vou pegar o exemplo da Renata Conduterra. Esse movimento que a Renata está fazendo agora é totalmente diferente da Hering. A Hering permitia que ela ficasse por trás das câmeras. Sim. Né? Porque é uma marca, é uma franquia, ela tem a marca própria, ela tem as próprias regras. Aí ela pega um do Terra, que ela é obrigada a colocar a cara a tapa o tempo todo. Não só em vídeos, nas redes sociais, mas também em eventos, na casa das pessoas, nos eventos das pessoas. Então, a nossa mente, ela não entende isso com facilidade. Por isso é que, normalmente, num processo de transição de carreira, a gente demora quase 1 ano para você realmente se validar. Não só em frente ao outro, mas dentro de você. Demora quase 1 ano, tá? Porque você fica num processo de confusão, porque você ficou muito tempo no outro. A mente, ela vai exigir esse tempinho. É aquilo que você falou da imagem interna, né? Que a gente vai criando a imagem interna. Então, antes você já era uma mulher forte, já era uma mulher empreendedora, já era isso. Só que nem nós mesmos sabíamos dos talentos que nós tínhamos. E aí, quando você vai para um outro negócio, é como se a gente fosse obrigado a desmembrar, a pôr para fora esses talentos, esses skills, essas possibilidades, habilidades. E aí, você mesmo se confunde. Você fala, será que eu vou dar conta? Quantas vezes você já falou isso para mim? Falou, será que eu vou dar conta? Né? E aí, depois que você faz, você olha para trás e fala, meu Deus, isso já pertencia. Já pertencia a mim. Então, essa verdadeira identidade, ela já está dentro de nós.
Se você é uma pessoa que duvida de você, é importante você entender que você já tem essa força aí dentro. Só que você não sabe. Então, o seu papel é colocar isso para fora. E uma forma incrível de colocar isso para fora é colocando um novo objetivo na sua vida. Uma nova meta. Uma coisa que você quer comprar, um faturamento que você quer aumentar, um outro negócio que você quer expandir. E assim, colocar tudo para fora também é questão de sobrevivência. Sim. Acho que a Flor validou tudo isso em nós três muito, assim, de uma forma muito genuína, né? Todas nós passamos por essas mudanças e eu acho que ela validou isso muito bem. Com a reprogramação mental. Eu vou fazer compartilhar uma coisa assim. O nosso objetivo aqui é sempre trazer coisas que quebrem regras, né? Eu acho que a imagem, ela quebra a regra do não amor próprio. Se eu não sinto que eu me amo e eu não sinto que eu sou merecedora, eu vou fugir de quem eu sou. Vai passar uma vida fugindo de quem você é. E você vai fugir de forma diferente. Você vai fugir com medo de ter um novo negócio. Você vai fugir de fotos. Você vai fugir do seu Instagram. Ou se você não fugir, você vai mentir. Exatamente. Entendeu? Você vai mentir. Você vai mentir nas redes sociais. Você vai mentir na sua profissão. Você vai passar a imagem para os seus colegas que já jantam com você e vai na balada com você há 15 anos, há 20 anos, e você continua mentindo. E muitas vezes, gente, olha outra coisa que veio na minha cabeça. A sua imagem tá ligada a quem você tá casado. Né? Já que é pra gente ser polêmica, quantas pessoas a gente conhece, ou não necessariamente quem você tá namorando, ou de repente a sua imagem tá ligada ao seu pai. Né? Mais uma vez, por quê? Porque talvez você nunca teve a coragem de olhar para dentro de você e descobrir a força que tem aí dentro, o poder que você tem para, inclusive, se colocar disposta e disponível para o universo, para Deus, e falar, opa, peraí, pode me mandar mais coisas, porque a pessoa que está do meu lado, meu pai, o meu filho, o meu namorado, o meu marido, ou o homem, né, que está do lado da mulher e tem uma imagem presa a isso, tem uma parte dela, é como se 50% dela ainda não tivesse aqui na Terra fazendo o que veio para fazer. Então, você tá como se fosse escorada, né? A mesma coisa de espírito obsessor. Encostou, colou, ficou ali, e aí aquela energia vai tomando conta de você e uma vida inteira vai passando. E a pessoa não faz o que ela tem que fazer em vida na Terra. E não é o que ela quer fazer, é o que Deus pediu para ela fazer. E assim, e aí a gente pode falar da dificuldade do outro em lidar com quem está fazendo algo, né? Porque as pessoas incomodam. Não, e não é. Poxa, pensa no relacionamento. Se você tem alguém que está executando mais de uma coisa ao mesmo tempo, mais de duas coisas ao mesmo tempo, e essa pessoa tá ali precisando se expor, né? Porque é o que eu falei, muitas vezes é questão de sobrevivência, né? Quando foi me proposto uma sociedade, a única saída era a minha exposição, porque a minha exposição vendia, e a gente precisava o quê? Vender. Né? Tinha um estoque gigantesco numa época de pandemia que estava parado. Então, eu estava ali me expondo o tempo todo. Claro que eu tinha um objetivo, claro que por mais que você se expõe, você não expõe nem 10% do que você é ou da sua vida. Mas imagina o peso para quem está do lado. Porque eu lido bem com isso. Com crítica, se eu tenho um objetivo e se eu preciso daquilo para viver, vamos falar assim... Eu lido bem, mas nem todo mundo que estava do meu lado lida, né? Nem todo mundo lida. As pessoas não têm essa maturidade de entender que hoje eu vou falar algo e aquilo é totalmente estratégico porque eu preciso vender determinada coisa, né? Ou porque eu preciso cativar determinados clientes. E não é uma mentira, né? Mas é porque você precisa se expor. Sim. Só que quando você se expõe, as pessoas vão te olhar como elas são e de diferentes maneiras. E aí sai um comentário. Ah, mas ela falou isso. Eu posso falar A, B, C e D na mesma entonação. Mas vai ter gente que vai falar, ela falou A, B, C e D. E a pessoa que tá do seu lado tem que ser muito forte e muito segura de si para saber que te conhece e que não é aquele o contexto, mas que ok. E nem sempre as pessoas têm essa força. E não tô falando só no relacionamento amoroso. Às vezes a sua mãe vai ficar incomodada com algo que você vai postar. O seu pai, entende? E aquilo influenciado pela opinião do outro. Então, assim, é difícil também, porque nem sempre você encontra apoio que coloca a mão no seu ombro e fala assim, Juju, vai fazer o seu posicionamento, o seu marketing, as suas fotos,
pode ir, tá tudo bem. Eu acho Tá que as tudo bem, coisas tudo bem. fluem porque a gente tem isso, né? Por exemplo, eu venho de uma cidade, eu largo o marido, largo meus filhos, né? Antes eu ficava 7 dias, depois passei a ficar 10, agora eu tô ficando 15. Então, assim, eu já ouvi de outras pessoas, e seu marido não liga? Ele me apoia, porque ele sabe que o que eu tô fazendo faz bem primeiro pra mim, né? Segundo pro outro. E o que eu tô falando é assim, o Charles é um caso que te apoia, que é seguro da situação, Sim. que te conhece. Mas muitas vezes isso não acontece. Isso vira um problema, então né? tem gente que não tem esse apoio, porque as pessoas não dão esse respaldo. Do mesmo jeito que nós temos que nos colocar numa posição que para nós também às vezes estamos nesse lugar. Exato. Que Nós é também. não suportar Quem o outro o é. outro também como o outro é, né? Porque Quem o no outro momento algum aqui no podcast a gente tá aqui para falar que nós somos melhores, né? Não. É sempre olhar essa história e entender aonde nós também estamos no processo de falha. Como eu sempre digo, o outro não existe. Então, tudo aquilo que a gente aponta o dedo para as pessoas existem dentro de nós. E se a gente consegue olhar isso e encontrar essa resposta aqui dentro, a gente já está salvando o mundo. Porque começa salvando dentro de nós mesmos, né? Aonde a gente tem o poder do julgamento, do ego, e tudo isso. Eu queria da gente começar a fechar aqui, fazendo uma pergunta ousada aqui, para nós 4. E olha que a gente nem falou sobre isso, hein? Dentro daquilo que você entende quem você é individualmente, para cada um de nós, qual foi o momento mais polêmico da sua vida onde você se perdeu? Aliás, vocês me te contar um momento, tá, gente? É só assim, olha, eu me perdi no momento em que eu, por exemplo, duvidei da minha capacidade. Qual foi o momento da vida de cada uma de vocês, um momento polêmico, dolorido, difícil, onde você entende que você se perdeu e deixou de descobrir quem que você era, que você precisou de buscar forças para se identificar outra vez. Vou dar o meu exemplo para ficar fácil, tá? Um dos meus momentos muito difíceis, onde por alguns, assim, eu precisei de resgatar essa certeza, essa clareza de quem sou eu quando eu vim para cá agora. Tá? Por quê? Porque você sai de um padrão de vida, de hábitos, de cultura, de tudo isso, então você já está acostumado com aquilo, então você sabe quem você é, você acha que você sabe quem que você é. Aí quando você vai para um outro ambiente, onde as pessoas têm outros hábitos, tudo é diferente, se você não tiver muita clareza de quem você é, você se perde. Então, por alguns momentos, 1 mês, 2 meses, por exemplo, eu me perdi, porque eu pensava assim, será que eu vou dar conta disso aqui? Então, vamos lá. Eu tinha uma imagem de dar conta, de conseguir as coisas, de estar sempre sendo proativa, de estar sempre fazendo o que tem que ser feito. Essa imagem que eu tinha a meu respeito antes de mudar para cá, tá? Aí eu mudo para cá, tudo que o ambiente onde nós estamos determina quem nós somos, influencia quem nós somos, não determina, influencia. Então eu mudo para cá, eu venho para um outro ambiente, onde eu me sinto totalmente fora da caixinha. Fora da caixinha, quer dizer, o mundo, a cidade, a minha família não tinha que mudar por minha causa. Era eu que tinha que me adaptar. Então, no momento em que o novo aparece na minha vida e eu tenho que me adaptar, e eu vejo que isso é assustador, tá? Assustador, porque é o novo, eu posso começar a duvidar de quem eu sou. E, por exemplo, falar, será que eu vou dar conta? No momento em que você diz, será que eu vou dar conta, você está duvidando da força de quem você é. Esse é o meu exemplo. Então, assim, qual foi o momento em que você duvidou de quem você é por causa das circunstâncias alheias, entendeu? E que foi uma coisa polêmica para você. Eu não tô falando polêmica para o mundo, nem para as pessoas, tô falando para você. Você teve que lutar contra você. Você imagina, chega quase uns 50 anos de idade, aí você fala, meu Deus, eu não sei quem sou. Aí alguma coisa acontece na sua vida que questiona quem você é, né? Você tá olhando para mim aqui, você deve estar pensando na sua fase de ter mudado para o Guarujá. Exatamente, eu acho que eu vivo a mesma fase sua, né? Mudar de cidade requer da gente muita sabedoria para entender esse novo, né? Era um sonho, eu tinha um sonho de ter essa vida mais leve, proporcionar isso ainda para os meus meninos, 2 adolescentes, mas está vivendo juntos, né? Então, só que quando acontece o sonho, você fala, nossa,
será que eu mereço? Será que é verdade? Eu vou dar conta? Então, assim, foram momentos muito difíceis para mim, chorei também, assim, falei, gente, saí de uma cidade que eu conhecia todo mundo me conhecia, sabia quem eu era, e agora? Agora eu não sou nada. A gente faz esse julgamento. Só que eu pensei, você me ajudou muito, falei, não, eu sou eu. Então continuo sendo. Então, só que eu estou num novo processo, numa nova mudança. E essa dor também é libertadora. Então, eu sempre, a partir do momento que, como diz, a gente faz do limão a limonada, que eu entendi o meu novo momento, eu vibrei isso e a minha vida tomou um outro rumo. Lindo, né, Juju? Eu acho que o meu momento é, ao mesmo tempo que, não é que eu fiquei me perdida no que eu sou. Eu acho que eu nunca tinha me encontrado ainda. Foi quando eu mudei para Araxá, né? Me formei, mudei para Santos, fiquei 2 anos advogando. E meu pai me falou, Renata, vem para Araxá, vem trabalhar comigo. Aquele momento ali, eu falei, gente, eu vou. Porque era uma oportunidade de eu voltar para cá e aprender com ele muitas coisas. Então, ao mesmo tempo, foi desafiador. Eu fiquei perdida de quem eu era. Porque, na realidade, eu estava vindo, né, para fazer não sei o quê, né, ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele, o que me deu força para eu descobrir o que eu sou hoje. Olha que legal. Muito legal. Foi muito bacana. Foi sofrido. Porque sofrido, né, trabalhar gente? com o pai é desafiador. É sofrido. Porque as exigências são maiores, né? Mas... Nele eu me inspirei. Então, assim, ele é um empreendedor nato. Então, nele eu me inspirei e fui crescendo e me descobrindo o que eu gostava. Né? Então, é sofrido. Foi bem bacana, mas foi sofrido. Tão bom essa dor, ela traz uma força pra gente que ninguém tira. Se eu tivesse batido para ele, não, pai, eu quero ficar aqui em São Paulo, quero ficar aqui. Não teria essa oportunidade, né? Eu falo que depois que a gente engrossa Minha o vida couro, era outra. Pode bater. Minha vida era outra. Depois que engrossa o couro, pode bater. Juliana pode ir pro Japão agora, entendeu? Florença pode eu já morar morei no Nova York, não foi tão difícil Vamos falar ela, Ibiá, né? Pratinha, Campos Altos. Pra quem saiu de São Paulo pra achar, ok, entendeu? Foi mais fácil morar em Nova York e em São Paulo do que morar aqui, pra mim. Pois é, mas depois que passa, né? Eu falo que depois que você percorre o deserto, fica mais fácil. O caminho é complicado. Se bem que esses dias nós estamos percorrendo esse deserto, né, gente? Esse calor. Lá em Guarujá, a gente fala, depois que você pega a crista da onda, aí vai no flow. Fica mais fácil. No flow. E você, Maria Rita? Bom, eu acho que quando eu duvidei de mim, eu duvidei de mim porque pessoas que eu amava duvidaram de mim. Então, eu me vi, pela primeira vez na minha vida, me questionando. E isso nunca tinha acontecido. Eu fui uma pessoa que saiu de casa com 16 anos e eu nunca me questionei. Eu tinha todas as provas ali dos meus resultados, de tudo que eu entregava, de todas as oportunidades que apareciam. E o questionamento veio junto com a exposição. Porque eu também nunca me expus, nunca foi necessário me expor. E quando eu comecei a me expor, junto com isso veio a crítica, a intenção de algumas pessoas maldosas, e dessa vez essas pessoas conviviam comigo, eram do meu ciclo, eu recebia, eu amava, eu cuidava, e elas tinham a intenção de me descredibilizar em algum momento, então se aproximaram para ver será que ela é tudo isso mesmo? Não é um pouco estranho porque ela é muito nova? Não é um pouco estranho? Porque quem não realiza, acha que ninguém realiza, né? Ninguém te veio dormir às 2 da manhã e levantar às 6:30, né? E fazer 8 reuniões e ficar sem almoçar e ao mesmo tempo entrar ao vivo. E, assim, ninguém vê o seu joelho inflamado. Ninguém vê. Não. Então, quando pessoas que eu amava resolveram me descredibilizar, eu me questionei. E eu olhei pra mim e falei, tem alguma coisa errada. Pode ser que, de fato, eu não seja isso tudo mesmo. E foi muito difícil. Porque aí você se perde. Porque se alguém ou algumas pessoas que estão com você dia e noite, que vivenciam muitas coisas com você, com quem você compartilha
muito de quem você é, muito da sua vida, dos seus sonhos, da sua personalidade, duvida de você, você duvida de si. Porque tem muito seu naquelas pessoas e tem muito aquelas pessoas em você. A convivência, né? Isso é energia também. A gente fala que são fragmentos. Exato. Então, Não assim... existem fragmentos. Então, quando aquilo tá tudo misturado, vira uma confusão mental. Comigo foi assim. Mas é engraçado que quando eu calcei as sandálias que eram minhas e falei, bom, independente do lugar aonde querem me colocar, eu continuo sendo eu, a minha história não muda, o que né? Algumas pessoas vão tomar isso aqui como verdade, não porque acreditam, mas olha só o que eu aprendi, porque é cômodo, porque é vantagem. Então tem gente que pode te defender, mas não vai, porque não tem vantagem em te defender. E agora com o microfone ninguém te cala. Ah, jamais, nunca me calar. Entendeu? Mas olha isso, não é muito disso? Quantas pessoas podem defender umas às outras? Quantas pessoas podem falar assim, peraí, conheço a Florence, sei da história da Renata. E elas não fazem isso. Porque, gente, posicionamento é coragem, nem todo mundo tem. Sabe? Então, isso ficou muito claro pra mim. Então, assim, olha, ok, estou sofrendo, está me doendo muito. O lugar onde as pessoas querem me colocar é um lugar que me machuca demais, porque ele não é meu. Ele não é meu. Eu tinha consciência que aquele lugar não era meu, mas me doía o fato de pessoas que eu amava querer me colocar ali, né? E aí eu falei, bom, mas peraí, se esse lugar não é meu e querem me colocar ali, eu só vou pra lá se eu quiser. E eu não vou. Porque independente do que os outros estão falando, ou de que um grupo pequeno tá querendo, a minha história continua a mesma, o meu esforço continua o mesmo. Eu, no meio desse furacão todo, tô levantando às 6h30 pra trabalhar, tô dormindo às 1h. Então, quer saber? Vai Deixa eu... Entendeu? É isso. Então, assim, o meu momento de me questionar foi esse. Foi quando pessoas que eu amava me questionaram. Aí eu entendi que era cômodo me questionar. Era uma situação cômoda. Domínio, aparência. Muitas coisas influenciavam as pessoas que eu amava me colocar no lugar que não era meu. Eu deixei elas lá, nessa tentativa, e segui. E se descobriu. Maria Rita por Maria Rita. Isso. E aí É muito legal você falar isso na sua idade, né? Porque na minha idade, por exemplo, seria muito difícil eu passar por uma situação dessa. Então, eu acho que é um público que você está falando aqui agora, que são... Qual que é a sua idade mesmo, Maria Rita? 29. 29 só? Uhum. Acho que... Ai, meu Deus. 29 só. Delícia. Então, vamos lá. Quantas pessoas podem estar te ouvindo agora que vão passar por situações semelhantes, né? E que vão se encontrar nesse desequilíbrio, nessa confusão mental. Então, é importante que nessa idade... aos seus 25, aos seus 30 anos, quanto mais você souber quem você é, menos você se coloca nisso, né? Numa posição... Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo isso. Então, nem sempre a gente talvez cairia nessas armadilhas, assim. Mas um dos motivos de você estar aqui nesse podcast é para poder falar com um público que tem uma idade igual a sua, que está na metade da vida para fazer tanta coisa acontecer, e que quanto mais essa pessoa souber quem ela é, menos ela vai desenvolver qualquer trabalho, menos ela vai ser influenciada por essas questões. Lembrando que, eu sempre vou falar isso aqui, que tudo aquilo que a gente entende que nós somos vítimas das circunstâncias dos outros, em algum momento a gente foi condizente àquilo, né? Não sei se ficou claro. Ficou. Tá? É que ficou claro para vocês, porque o outro não existe. Mas é porque vocês convivem comigo e sabem. Então é importante a gente entender, assim, por que pessoas que eu amo chegaram a duvidar de mim? Por esse olhar que a Maria Rita está falando, faz todo sentido. Agora, entendendo que o outro não existe, então algo dentro de mim fez com que eu atraísse esse tipo de situação para minha vida. E isso é um olhar muito importante de ser analisado, né? Que a gente vai falar isso em outro momento. E na verdade é assim, ó. Quando qualquer pessoa duvida de você, ok. Aí tem aquele discurso, ninguém paga as minhas contas, eu não tô nem aí. Eu preciso fazer o meu, concorda? Quando você ama essas pessoas, e as pessoas que você ama duvidam de você, é muito complicado porque você dá credibilidade para essas pessoas.
A palavra é credibilidade. Né? Você dá credibilidade para aquelas pessoas. Não é à toa que você tem amor por elas. Então, admiração, credibilidade. Se alguém te descredibiliza que você credibiliza, aí você se questiona. Então, eu me questionei. Aí eu questionei toda a minha vida. Todo o meu esforço. Será que não era melhor eu ter feito isso? Ter entrado no emprego assim, assim, assado? Talvez. Será que não era melhor eu ser mais quieta, mais calada? Né? Tudo Não isso. adiantou, não? Voltei pior. Te deram o microfone. Voltei pior. Meninas, vamos terminar aqui assim, ó. Tudo aquilo que uma criança ouve na barriga da mãe, até a sua primeira infância, que é 10 anos de idade, entre 8 a 10 anos de idade, fica determinado como quem ela vai ser aos 20, 30, 40. Então, eu tenho feito um exercício comigo, eu tenho feito isso, sugiro que vocês façam, que é você se imaginar criança novamente, e vocês que têm filhos podem fazer, não importa a idade deles. A Renata, qual que é o seu mais novo, Renata, de idade? 8. Então, ele tá no auge para você fazer isso, tá? Mas mesmo que os meninos os filhos sejam mais velhos, ou nós mesmos, vocês vão imaginar vocês numa situação onde está o seu pai e a sua mãe, tá? E podem trazer uma memória mesmo de criança, brincando em casa, no quintal da casa, assistindo televisão, tomando café, almoçando com os pais. E você vai imaginar os seus pais chegando perto de você e dizendo para vocês tudo aquilo que vocês gostariam de ouvir. Mais do que ouviram. Quem ouviu coisas boas vai imaginar mais. E quem não ouviu vai desconstruir isso. Então, eu quero que vocês imaginem assim. Imagina os seus pais falando assim para você. Você é poderoso, você é forte, você é determinado, você é rico, você é próspero, você é por amor próprio. Mesmo que naquela casa a prosperidade em termos materiais não exista. Por exemplo, o pai saiba que na cozinha, na geladeira não tem a comida. Mas mesmo assim, ele deve chegar perto do filho e falar: meu filho, em todas as circunstâncias, você é rico. Você é próspero, você é amado. Porque quando a criança ouve isso repetidamente na primeira infância, não importa a história dela, ela é. E nada desconstrói o porque isso é um poder divino que Deus nos deu. Então, a probabilidade dessa criança atrair, trazer de volta para a vida dela a prosperidade, porque ela ouviu o pai dizer: você é rico, mesmo faltando a comida em casa, a probabilidade é quase de 100% dela ser rica. E dela se tornar materialmente rica. A mesma coisa vale para amor próprio, a mesma coisa vale para coragem. Eu sou amor próprio, eu sou coragem, eu me amo, eu me acolho, eu me aceito. Só que a criança, ela precisa de ouvir isso até a primeira infância. Ela precisa, porque ela não tem a consciência. Então, se ela não ouve de alguém, ela não programa isso. Depois dos 10, 11 anos... vai das possibilidades, o que a vida mostra. Mas mesmo que os filhos de vocês, no caso da Juju, que os meninos são mais velhos, é importante a Juju chegar perto de mim e falar: você é, meu filho, presta atenção, olha pra mãe, você é isso, você é forte, você é isso. E não é só falar 1, 2 vezes ou de vez em quando, é a infância inteira. Até que a história de vida do Geraldo Rufino, vocês já viram? É bem isso, é mesmo. Ele veio de uma situação bem precária, né, de vida, e ele fala que a mãe dele que deu forças para ele ser o que ele é hoje. E é exatamente isso. E é para ser claro, viu, gente? Não é assim: Flor, como é que eu faço? É chegar perto da criança e falar: você é, né? Escolha 4, 5 E's, né? Rico, próspero, saudável, amado e corajoso ou determinado, né? E vai construindo isso, vai falando isso, até que isso vira um programa na mente da criança, né? Então, é importante que seja até os 8 a 10 anos, desde a barriga, tá? Você é rico, você é próspero. Porque a riqueza, antes de mais nada, ela está dentro, ela é divina antes dela ser material. Né? Então, a pessoa tem que sentir riqueza. Então, a grande parte das pessoas que hoje sofrem de escassez financeira, que vêm dessas histórias, que não conseguem prosperar no trabalho, que o dinheiro não entra, ou então as pessoas que estão em relacionamentos tóxicos, né? Porque se você está num relacionamento tóxico, em primeiro lugar, você não se ama. Não importa o que o outro faz com você, você não se ama, senão você não estaria neste lugar. Então, o problema não está no outro que te bate, o problema está em você, que se bate.
Entendeu? Então, por que isso está acontecendo? Porque você está buscando no outro um amor que você não tem dentro de si. Por quê? Porque faltou. Então, mesmo que tivesse faltado, você é, fica um programa e a criança vai construir a nova história dela depois dos 10, 11, 12 anos, 40, 50 anos, com essa crença positiva de que ela é. Então, fica aqui como se fosse uma tarefinha para nós. E se você nunca ouviu, então faça esse filme na sua cabeça. E fecha os olhos. Imagine os seus pais em circunstâncias diferentes, olhando você como se fosse, né? Você criança. Eu, quando lembro de mim uma criancinha, eu não lembro de nada. Eu crio na minha cabeça, eu de vestidinho amarelo de cetim. Ju, da cor desse cetim que você tá aí agora, ó, só que eu acho que é amarelo. Aí eu me vejo lá, pequenininha, eu já sou, né? Pequenininha, com vestido amarelo, e os meus pais falando as coisas para mim. Porque não é que não foi dito que você não pode construir essa nova realidade hoje, entendeu? E mudar a imagem que você tem. De si. Isso aí. Razão, galera? Sim, obrigada. Um brinde ao nosso um brinde ao nosso forecast. Que Deus e o universo nos traga cada vez mais sabedoria. Saúde. Saúde.